Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Primeiramente, vou colocar aqui a diferença entre OVNI e disco voador. Nem todo OVNI é um disco voador e as pessoas às vezes confundem isso. Então, OVNI é um objeto voador não identificado. Pode ser um pássaro, uma luz, um drone, um balão, algum fenômeno meteorológico. E um disco voador é um disco voador, uma nave espacial, extraterrestre, fora da Terra. Então, um OVNI pode ser um disco voador, certo? Agora, entendido isso, eu vou falar um pouquinho dos OVNIs no Brasil. O Arquivo Nacional tem mais de 700 registros de OVNIs no Brasil. E o primeiro registro é de 1952, foi visto um OVNI na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foram feitas fotos, as fotos estão aparecendo aí, são várias fotos. Primeiro foi confundido esse objeto com um avião, com DC-5. E então, depois que foram vistas as fotos, aí foi visto realmente que ele tinha um formato de prato, que era redondo, formato de prato. Então foi realmente, é um disco voador. E está lá o registro, o primeiro registro no Arquivo Nacional. Está lá disponível para qualquer pessoa que queira ver. Pode ver pelo computador, você acessa no Google, Arquivo Nacional, e vai lá e acha todos esses registros. São 743 registros. Não quer dizer que esses 743 registros foram vistos 743 discos voadores, Então, como eu já expliquei no começo, o OVNI não é disco voador, Então, vamos ver as coisas certinho, certo? Entre os registros, temos uma noite oficial dos OVNIs, que é o documento mais famoso que tem lá, que aconteceu 19 de maio de 1986, quase fazendo aniversário. Nessa mesma data foram detectados cerca de 21 objetos voadores não identificados pelos radares do SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. 5 jatos da FAB foram enviados para perseguir esses objetos, mas nenhum conseguiu resultado, nenhum conseguiu alcançar. Então, tudo começou quando o operador da torre do aeroporto de São José dos Campos, de São Paulo, observou uns pontos luminosos que mudavam de cor, mas que predominava a cor vermelha. E aí ele perguntou para o piloto, Alcir Pereira, se ele estava vendo a mesma coisa. E após a confirmação desse piloto, do Alcir, a Torre de Controle de São Paulo captou sinais sem identificação e o SINDACTA 1, em Brasília, detectou OVNIs nos radares de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por causa da velocidade desses objetos, o Centro de Operações de Defesa Aérea, o CODA, ele decidiu enviar então esses caças para perseguir e interceptar esses objetos muito velozes. Porém, então, nenhum desses caças conseguiu chegar perto dos OVNIs. Esse episódio, a noite oficial dos OVNIs, está no Arquivo Nacional todos os áudios e o relatório oficial do que aconteceu nesse dia. Os documentos, eles confirmam que se tratava de objetos sólidos e que demonstravam, de certa forma, inteligência. Então, são 16 áudios, tem lá. Eu vou colocar um pedacinho, alguns segundos da conversa do piloto com o controlador de voo, falando sobre o que ele está vendo. E os dois têm uma conversa ali. Vou colocar um pedacinho para vocês aí. Estão parados, estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Parecem estrelas? Pode ser. Pô, mas o radar não pega estrelas, que isso? Pode ser estrela cadente, né? Não, que estrela cadente parada, cara. Aonde? Você
Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Elas estão mudando de cor? Ou não? Pô, tá bonito pra caramba. Bonito? Tá bonito. Então está disponível lá para quem quiser ver, né, os registros dos objetos não identificados, lá no Arquivo Nacional, ok? O que eu quero falar, essa introdução que eu fiz, né, o que é o OVNI e os OVNIs no Brasil, é porque todo mundo está falando, né, sobre a queda de um objeto voador não identificado em Magé, no Rio de Janeiro, que aconteceu ontem, estava no primeiro lugar nos trends do Twitter. Então, durante todo o dia ontem, aconteceram muitas coisas, né? Existe muita especulação em cima, existe muito meme, muito fake, muita mentirada, muita mentira, mas existe muita coisa de verdade também. Então, muitas pessoas, na noite anterior, né, na noite de terça-feira, registraram em seus celulares, seus aparelhos celulares, imagens, luzes. Aqui de Nossa Senhora das Graças, tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali, e no céu um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta, e ela fica se deslocando. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. Não é balão, caramba, o balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, tá subindo, viado. Não, Alex, tá vermelho, tá conseguindo ver vermelho? Caralho, eu tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não. Tá aqui embaixo, Alex. Caralho, velho, alguém filma essa porra, velho. A coloração é vermelha. Não é balão, não. Ah, meu Deus do céu. Corre pra tua live. Tô arrepiado, eu tô arrepiado. Vou descer. Corre agora. OVNIs, muitos OVNIs, e publicaram. E na madrugada, então, de terça para quarta-feira, aconteceu um clarão, alguém também filmou esse clarão, e que teria caído um OVNI, um suposto OVNI, e seria lá em Magé. A Imbel é uma indústria de material bélico do Brasil. Muitas pessoas fizeram imagens com seus celulares ontem, né, de acontecimentos lá na Imbel. Muita fumaça, tiros. As pessoas disseram que não puderam se aproximar do local, que os militares estavam lá, que tinha muitos helicópteros sobrevoando o local, né, que viam muitos militares. Inclusive, eu li uma notícia em um site dizendo que um avião, que é um Zeus 8, é um avião de carga, o maior que o Brasil tem, mais moderno, que inclusive está trabalhando na pandemia, né, levando medicação e outros objetos, né, para vários lugares no Brasil, que esse avião estaria se movimentando, né, para Magé. Não sei se é verdade ou não. São coisas que eu estou vendo, estou lendo e observando. Então, esse objeto voador não identificado, segundo algumas pessoas, mais de um teria sido visto no céu do Rio de Janeiro, e na madrugada de terça para quarta-feira, um desses objetos teria caído nas imediações da Imbel, num córrego que tem lá, um rio. Também não sei porque eu não vi de perto. Eu vi mais ou menos uns 3 quilômetros, uma grande placa do tamanho de um ônibus de quina dentro d'água. É como se você pegasse uma tampa da panela, jogasse dentro do rio e ela batesse de quina. Ela está em perpendicular. E muito pessoal das Forças Armadas estão no local. Mas ainda não se passou nada em televisão, não se passou nada em rádio. Mas a verdade é que a região ali de Fragoso, Mirim, Pau Grande, está fervorosa, querendo saber o que está acontecendo lá na CBC, que está tudo isolado, e aquela grande tampa de panela de quina lá dentro do rio. Da empresa, da indústria. Gente, tá aqui mesmo.
mesmo um disco voador muito grande, tamanho de um ônibus. Gente, muito grande, não é mentira. Não é mentira, gente. Então, assim, ó, o que acontece quando um objeto cai, assim, né? O que os militares falam? Falam que não aconteceu nada. Por quê? Porque eles têm que investigar primeiro. Tem que ser investigado, tem que ser visto, né? Para que se tenha uma ideia do que aconteceu. Pessoal, tem também um áudio de uma pessoa falando sobre esse episódio. Vou colocar o áudio aqui também. Libra 4, confirma a chegada na estação. Base Alcântara confirmou a avaria no objeto com tiro americano. Confirma-se abatido, câmbio. Libra 5 da posição. No desloca até o ponto. Vai precisar de 3 ou 4 aqui. Tem muita coisa. Eu queria ser pela estradinha. Copiou, Libra 2, câmbio. Eu reuni tudo que eu consegui, né? De pessoas que mandaram para mim, eu peguei no Instagram, peguei no Twitter, para que a gente tenha uma visão do geral. Mas o que vamos fazer, que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou observar, vou analisar, vou ver, porque tem muitos ufólogos também indo lá para Magé para verificar de perto, né, o que aconteceu realmente. Pode acontecer de ser um lixo espacial, né? Ou eles vão dizer que é um lixo espacial. Pode acontecer de dizerem a verdade ou não. Então nós vamos aguardar, vamos verificar o que está se passando, né? O que nós sabemos é que nos últimos tempos agora, principalmente esse ano, eu já falei em vários vídeos que eu fiz aqui, que a observação de objetos voadores não identificados está se intensificando muito. E as pessoas hoje têm os celulares, elas podem, né, registrar no momento em que vêm os objetos. Então é muito grande o número de pessoas que está vendo esses objetos. E nós precisamos ficar de olho, observar. Vamos ver o desenrolar das coisas, vamos ver como vai ser essa investigação, vamos ver o resultado dessa investigação. E esperamos que seja falado a verdade, que os militares realmente façam uma investigação e possam nos dizer o que aconteceu lá em Magé, no Rio de Janeiro, onde supostamente caiu um OVNI, um objeto voador não identificado. Estamos de olho, vamos lá, vamos observar, vamos analisar. Namastê, até o próximo!